Olá, bem-vindos de volta, Volpe aqui, e hoje a gente vai discutir a origem da ligação π. Boa aula! Muito bem, então vamos ver os aspectos do porquê da ocorrência de uma ligação π. Ela vai se efetuar provavelmente quando você já tem uma ligação sigma estabelecida e por razões de estabilidade da estrutura. Mas sob quais condições? Nós temos que estar muito alinhados no conteúdo nessa parte, porque a gente vai ver a dependência do que eu chamo de origem da ligação π, com as estruturas de Lewis, obviamente, com a carga formal do átomo central, com quantas dessas ligações π eu vou poder contar, eu vou poder de fato observar, né, e quais são essas condições. Então a hibridização também vai vir à tona, né? Todos os conceitos que a gente está trabalhando até agora vão participar dessas definições. O que eu quero apontar aqui é o tipo de interação π, ele não fica restrito, você já sabe, aos orbitais ou à aproximação adjacente de dois orbitais do tipo P somente. Você está vendo aqui, no caso intermediário, uma aproximação πd e no último caso, uma aproximação dd, sendo que todas elas têm caráter adjacente, todas elas inferem um modelo π de ligação, justamente. Quanto às condições, a gente vai observar a carga formal do átomo central. Ela vai indicar de fato o número de ligações que esse átomo gostaria de efetuar. Coloquei entre aspas aqui porque não é uma vontade dele. Quantas as ligações π de fato vão acontecer? Nem sempre todas que a carga formal sobre o átomo central vai nos indicar, certo? A gente precisa de duas condições para isso ocorrer. Quais são? Em primeiro lugar, a gente vai ter que observar um excesso de carga eletrônica na periferia, já que a deficiência apontada aqui está sendo sobre o átomo central, então a carga formal mais positiva vai indicar essa deficiência eletrônica. Eu preciso ter carga em excesso, né, elétrons em excesso na periferia, para que eu possa suprir essa deficiência eletrônica do átomo central. Uma outra condição é verificar, primeiro, a hibridização do átomo central para verificar ou para constatar se ele ainda tem orbitais puros não hibridizados que podem participar dessas ligações π. Isso vai ser crucial para justamente dar a via a essa carga eletrônica da periferia para o átomo central. Elétrons precisam estar em orbitais, então eu preciso ter um orbital puro não hibridizado para que isso se estabeleça. A ideia aqui é a gente trabalhar alguns exemplos. Essa aula é bastante rápida e ela tem um objetivo muito prático, então é importante que vocês, na verdade, coloquem a mão na massa aí. Eu vou fazer um exemplo bem completo, devagar, e vocês também depois pratiquem um pouquinho. Eu estou colocando aqui nitrato, que vai ser o exemplo mais discutido. Inclusive a gente fez isso com o próprio nitrato na determinação ali de estruturas de Lewis. Depois eu deixei o ozônio meio apagado aqui para vocês trabalharem e o sulfato vai aparecer também. Tem uma outra substância que vai entrar como exemplo no final. Aqui, para estimar a estrutura do nitrato, a gente já fez isso, eu estou fazendo a contagem de elétrons, eu faço as contas e obtenho o valor de 23 elétrons para os átomos envolvidos, mais um elétron da carga do nitrato, dessa estrutura. Então eu tenho 24 elétrons ou 12 pares. Aí como é que a gente monta a estrutura? Pela última vez, eu distribuo os átomos do espaço, escolho o átomo central, faço a conexão desses átomos usando os primeiros pares de elétrons, distribuo os elétrons pela periferia e aqueles pares que sobrarem eu acomodo sobre o átomo central. Aqui vocês já sabem que eu tenho a possibilidade de fazer uma ligação π, por exemplo, com um dos pares de elétrons associados aos oxigênios, que são átomos periféricos, doando um par de elétrons aqui, formando uma dupla ligação com o nitrogênio. Nesse caso, vai haver o atendimento à regra do octeto para o nitrogênio, e a gente vai chegar numa estrutura mais estabilizada, só que a gente está tentando definir essa origem. Então o caminho que a gente vai fazer, ele é um pouco diferente. Aqui, como é que ficam as cargas formais para a estrutura? Então você lembra que para a carga formal eu tenho a divisão da ligação em dois elétrons, né? Um para cada átomo, como se ela fosse rompida homoliticamente, como se eles não tivessem diferença de eletronegatividade. Aqui eu tenho para o oxigênio, e todos estão na mesma condição, eu vou analisar para um deles, eu tenho 6 mais uma aqui da ligação, 7 cargas eletrônicas próximas ao oxigênio. Ele acomoda 6 na valência, então ele tem um excesso de uma carga negativa
ele tem carga formal -1. Todos os outros aqui estão na mesma condição, vão ter a mesma carga formal? Justamente. E o nitrogênio? O nitrogênio tem somente 3 elétrons próximos dele aqui, são os 3 envolvidos na ligação, só que ele acomoda até 5 na valência. Então ele tem uma carga formal aqui, ou um déficit eletrônico de 2 elétrons. Então é uma carga positiva mais 2. Para facilitar, eu vou mostrar uma outra estruturinha aqui, ok? Essa aqui. Então eu tenho aqui as cargas formais para os 3 átomos, dada a estrutura de Lewis que estava desenhada. O nitrogênio tem uma carga formal 2+, e os oxigênios têm carga negativa. Então vamos às considerações para a origem da ligação π. O número da carga formal do átomo central está indicando exatamente o número de ligações π que o nitrogênio gostaria de fazer nesse caso, que são 2. Então eu já sei que quantas ligações π eu teria que fazer? 2. Mas agora eu vou ver quais são as condições para eu efetuar essas ligações e vou ver o resultado de fato de quantas vão se estabelecer. Eu tenho excesso de carga eletrônica na periferia? Quando eu confiro aqui meus ligantes periféricos, eu vejo que sim, eu tenho um excesso aqui. Em cada um dos oxigênios eu tenho uma carga negativa ali, então eu tenho um excesso de carga eletrônica além do que ele acomoda na valência. Existe. Eu tenho orbital puro não hibridizado sobre o átomo central ainda para que haja uma interação π aqui entre o ligante periférico e o átomo central? Qual a hibridização do nitrogênio nessa estrutura? Se ele tem 3 domínios eletrônicos, eu verifico que eu tenho 3 orbitais atômicos envolvidos nesse rearranjo para dar origem a esse ambiente. Então, eu tenho uma hibridização aqui do tipo sp2. Para sp2, eu percebo que existe um orbital p puro não hibridizado, certo? Em virtude desse arranjo que ele tem aqui, para efetuar essa ligação π. Então, embora ele precisasse de 2 ligações π como máxima estabilização, ele vai efetuar somente uma nesse caso. Exato. Então, o resultado aqui é uma ligação π. A gente já conhece as estruturas de ressonância para o nitrato, e eu já sei que esses oxigênios têm a mesma chance de efetuar essa ligação π, porque eles estão na mesma condição de ligação com o nitrogênio, o átomo central. Não adianta, nesse caso, simplesmente eu representar 3 estruturas de ressonância, certo? Eu vou precisar dar uma precisão maior e entender melhor como é que isso está funcionando em virtude dos dados experimentais. Por quê? Eu já comentei que o nitrato é uma estrutura simétrica, com 3 ligações idênticas. Se eu for imaginar uma melhor estrutura π para o nitrato, eu tenho que imaginar que esses oxigênios aqui eles contribuem igualmente para a formação dessa única ligação π que deve ocorrer. Como que eu posso imaginar isso? Se eu tenho uma ligação π sendo estabelecida, eu posso imaginar uma ligação inteira aqui formada por um par de elétrons aqui nessa estrutura, eu vou ter uma carga formal aqui, ó, descontada. Então ela cai de 2 para 1. Fica uma situação mais favorecida, mais estabilizada. E, por exemplo, esse par que foi doado aqui nessa ligação dupla zerou a carga formal desse ligante, certo? Mas isso é uma das 3 possibilidades que a gente conhece. Para eu trabalhar isso em conjunto, eu precisaria ver que se uma carga eletrônica vai ser doada aqui num formato de ligação π por cada um desses oxigênios, e eu tenho 3, cada um contribui com quanto dessa carga eletrônica que eu tenho que vai ser doada? Se eu vou doar uma e eu tenho 3 oxigênios, cada um vai contribuir, tá feio aqui, com 1/3. 1/3 aqui. E 1/3 ali. Ou seja, se eu pegar a contribuição de 1/3 dessa carga eletrônica de cada um dos oxigênios, eu tenho uma carga inteira, que foi compartilhada via ligação π com o nitrato. Aí sim eu vejo uma contribuição igual por parte de todos os ligantes. Aqui a pergunta seria, eu posso doar 1/3 de elétron? 1/3 de carga eletrônica? Eu posso cortar ele em 3 partes e doar uma? Posso fazer isso? Sem problemas? Bem,
Aqui estão as estruturas de ressonância como você conhece, só que a gente agora está um passo na frente dessa situação, porque agora a gente está tentando desenhar a melhor estrutura π, aquela que representa a contribuição idêntica de todos os átomos de oxigênio. Então, se a gente verificou que cada oxigênio contribui com 1/3 de densidade eletrônica para formar essa uma ligação π aqui, que a gente observa na estrutura, ele permanece com quanto de carga eletrônica lá na periferia? Ele tinha uma inteira, se ele doou 1/3, ficam 2/3 para cada uma. Tem alguma novidade aqui nessas estruturas? Não. Até aqui não tem nenhuma novidade com relação às estruturas, mas a discussão já impôs essa contribuição idêntica dos 3 ligantes oxigênio aqui. Então, para eu ter alguma novidade, eu vou ter que chegar a uma só estrutura, a melhor estrutura que eu chamo, a melhor estrutura π, de acordo com os valores experimentais. Então, essa estrutura teria o caráter, né, da ordem de ligação π igual a 1, ou seja, uma ligação π é efetuada, só que eu tenho a contribuição de 1/3 dessa ligação por parte de cada um dos oxigênios. Se eles doaram 1/3 de carga via ligação π para o átomo central, ao todo eles doaram uma carga eletrônica, que foi deduzida daquela carga formal igual a 2. Agora, você está vendo o nitrogênio com uma carga formal igual a 1, ou mais 1, positiva aqui. E, doados 1/3 da carga eletrônica, cada oxigênio permanece com 2/3 do que tinha antes. Essa é a melhor estrutura π para o nitrato. E agora, tem novidade. A novidade é que eu percebo uma fragmentação da movimentação da densidade eletrônica, ou da carga eletrônica. Ela está representada de uma maneira fracionária. Então, significa que parece que a situação, ao invés de ser representada como as estruturas de Lewis, uma de cada vez aqui, né, eu percebo que eu tenho uma situação não localizada, uma dupla nessa posição aqui, ou uma dupla nessa posição aqui, ou uma dupla nessa posição aqui. A partir de agora eu estou começando a observar que a situação mais próxima da realidade, ela infere uma deslocalização da densidade eletrônica. E isso não está previsto pela TLV. Qual é a situação para o outro exemplo, o ânion sulfato? Fiz a contagem dos elétrons, tenho uma carga residual nesse íon que é 2-, então somei mais 2 elétrons. Esse foi o resultado. Está aqui a estrutura de Lewis com as devidas cargas formais sobre seus átomos. Bom, agora a gente já sabe como isso vai se encaminhar em termos da formação da ligação π. Você já sabe que essa carga formal sobre o átomo central já representa justamente o número de ligações que ele precisaria fazer. Quais são as ligações que de fato vão acontecer? Vamos ver se essa estrutura atende a essa necessidade de 2 ligações π solicitadas ou requeridas aqui pelo enxofre do sulfato. Excesso de carga eletrônica na periferia, eu precisaria de 2. Eu tenho 4. Então, ok. Orbital puro, não hibridizado, sobre o átomo central. Qual a hibridização do enxofre nessa estrutura do sulfato? Se ele tem 4 domínios eletrônicos aqui, eu precisei de 4 orbitais atômicos do enxofre para produzir esse arranjo híbrido ou hibridizado, compatível com o arranjo sp3. Exato. Só que em sp3, para um elemento do segundo período, se fosse o caso, eu não teria mais orbitais puros disponíveis, não hibridizados, para efetuar a ligação π, ou seja, não ia acontecer nenhuma, porque todos já teriam se envolvido nas ligações aqui com o oxigênio, então não daria para fazer nenhuma ligação π. O fato é que o enxofre ele pertence ao terceiro período, então você lembra que ele é um dos elementos que permite, por exemplo, a expansão do octeto. Então você tem a possibilidade de usar orbitais puros não hibridizados do tipo D, que não participaram dessa hibridização sp3 aqui, certo? Então, se a gente fizer essa consideração, provavelmente eu vou ter os 2 orbitais puros não hibridizados do tipo D disponíveis, além das cargas eletrônicas, e devo sim efetuar esse resultado aqui de 2 ligações π necessárias para a estabilização desse ânion, o sulfato.
Aqui eu coloquei uma imagem só para vocês pensarem, que eu achei pela internet, né? Então eu quero saber se vocês concordam com todas essas estruturas de ressonância considerando duas ligações π. Depois a gente discute ao vivo. E aqui, nas estruturas A, B e C, nós temos, né, aqui na estrutura A, a representação das duas ligações π efetuadas, e aí você percebe sempre que aquela regra em que o somatório das cargas formais é a carga global da estrutura, ó, 2 menos, né? Então eu tenho SO4, 2 menos. Aqui eu tenho o caso de efetuar uma ligação π somente, e aí eu ainda sustentaria uma carga formal positiva sobre o átomo de enxofre. E aqui é a situação que a gente estava inicialmente, quando nenhuma das ligações π tinham se estabelecido. A gente verificou essas condições e viu que era possível o estabelecimento de duas ligações π. Então, se a gente pedir a melhor estrutura π para o sulfato, eu vou ter que imaginar também as 4 contribuições idênticas dos 4 ligantes oxigênios da estrutura, e não só de 2, que supostamente efetuariam uma ligação π com ordem de ligação 1 para ela, certo? Então, eu tenho aqui essa representação tracejada, que significa, então, a contribuição eletrônica idêntica para cada um dos oxigênios, e para você dar as cargas formais nessa estrutura de maneira fracionária, como a gente fez para o nitrato, basta você verificar qual foi a contribuição total da carga eletrônica para a formação de duas ligações π e dividir isso pelo total de ligantes que compartilharam essa distribuição, certo? Que são 4 ligantes periféricos. Então a gente discute esse resultado na parte ao vivo também, ok? Para fechar, eu estou colocando o CO2, que é uma estrutura que você conhece, agora você já consegue rapidamente trabalhar a hibridização e o caráter de orbitais puros dessa estrutura. Estou colocando a estrutura de Lewis sem a formação das duplas ligações, mas você sabe que o resultado mais estável pela própria estrutura de Lewis é esse de baixo aqui, com o estabelecimento de duas ligações π. Agora, como que isso foi possível, se a gente olhar pelo ângulo dessa aula, né? Pelo ponto de vista que a gente está tratando hoje? A gente viu que a hibridização aqui na estrutura desse carbono, ela era sp, de acordo com 2 domínios eletrônicos, então eu teria ainda mais 2 orbitais puros do tipo P não hibridizados para serem utilizados nessas ligações π. Então, se a gente considerar esse eixo de ligação aqui, o PZ, eu teria ainda PX e PY para trabalhar duas ligações π. E é exatamente o que acontece, então, na formação aqui dessas duas ligações π. Você vai encontrar também o caráter da carga formal aqui do carbono precisando de duas ligações π. E a gente chega à conclusão que isso vai ser possível para o CO2. O fato é, tudo deu certo nessa estrutura, né? Então a gente tem Px e Py como orbitais puros, não hibridizados, então eu tenho uma ligação π aqui realizada com Py e uma com Px, certo? Errou! Não é bem assim. Então é isso. A gente está percebendo a presença da deslocalização eletrônica em jogo a partir de agora. Isso a gente acompanha na próxima aula com a introdução da teoria dos orbitais moleculares. Obrigado pela presença, pela audiência e a gente se vê na próxima. Até lá!